A mensagem de hoje: aviva-nos. Eu vou começar uma série de mensagens hoje sobre avivamento. Queridos, nós realmente precisamos de avivamento. Avivamento é uma promessa de Deus. Ele prometeu avivamento. É uma necessidade da igreja. É uma necessidade para você. Avivamento tem que ser buscado pela igreja, por cada um de nós. E avivamento vai trazer coisas extraordinárias sobre a sua vida e sobre a igreja. Nos últimos dias, o Espírito Santo tem falado no meu coração que nós precisamos de um avivamento. Só eu? Ou você precisa? Quando você concordar, diga amém. Eu preciso de avivamento. Eu preciso de avivamento. E a igreja de Cristo precisa de avivamento. E todos nós precisamos de avivamento num nível pessoal. No passado, se você olhar para trás na história, Deus trouxe avivamento sobre nações inteiras, cidades e igrejas. Eu vou falar sobre em outras mensagens também. Hoje será a introdução, mas eu falarei mais ainda nas outras palavras. E no passado, as pessoas foram visitadas por Deus de maneira muito poderosa em muitos lugares no mundo. E eu creio que o desejo de Deus é nos visitar mais uma vez. Eu acho que você não entendeu o que eu falei. Eu disse que o desejo de Deus é nos visitar de novo. Amém? E fazer o mesmo que Ele fez no passado. Ele quer fazer de novo na nossa igreja, na nossa nação. Então, o que é avivamento? Se eu te perguntar o que é avivamento, você consegue me dizer? Você consegue se levantar e falar o que é avivamento? Avivamento, em palavras simples, é trazer de volta a vida. Então, por que avivamento então é tão importante? Que é trazer o morto de volta à vida. É ressuscitar o que estava morto. E eu te pergunto, o que está morto na sua vida? O que está morto na vida da igreja? O que está morto? Você pode ver algo que está morto? Eu posso. Quando alguma coisa se perde na igreja, avivamento é necessário para que isso volte a acontecer. Isso é o que é avivamento. Reviver. Muitas vezes na Bíblia você vai ver palavras que começam com re. Fala de algo que precisa voltar à sua estado original. Então precisa voltar ao que era original. A gente pode falar menos palavras. Redenção, renovação, restauração, ressurreição, reconciliação, recomeçar, regeneração, redimir,
retorno. Então, todas essas palavras que começam com RE têm a ver com o retorno de algo ao seu estado original e que era pretendido antes. Tem alguma coisa na sua vida que precisa ser revivido? Olhando na nossa igreja, eu posso ver. Olhando por muitas igrejas nessa cidade, eu posso ver. Nós precisamos de avivamento. Olhando para as igrejas ao redor do mundo, podemos ver que precisamos de avivamento. Todas essas palavras com RE fala de retornar ao formato original. Toda vez que você ouvir essa palavra reavivar, significa voltar à vida. O que é reavivar? Voltar à vida. No livro de Atos, vemos que houve um avivamento ali. Quando? Quando o Espírito Santo veio ali sobre a igreja. Em Atos capítulo 2. Vemos ali que a igreja tinha e ela perdeu. Se olharmos para muitas outras igrejas e até mesmo para nossas vidas, nós vemos que estávamos em chamas, em fogo por Deus. Antes éramos apaixonados, incendiados, e esse fogo perdeu. Você consegue ver isso na sua vida? Na sua vida, no passado, você era cheio de fogo, consagrado, orava, buscava mais a Deus, lia a Bíblia, tinha mais compromisso com Ele. E hoje isso está perdido. Eu gostaria de ler uma passagem em Salmos 85:6. O salmista diz: Ó Senhor, não vai nos vivificar de novo? Precisamos ser reavivados. De novo. Todos nós precisamos. Tínhamos uma paixão, um medo, um temor de Deus, um amor, e muitos de nós perdemos o nosso caminho. Nosso primeiro amor foi perdido. E a gente precisa clamar: Senhor, traga, Senhor, esse avivamento no meu coração. Aviva-nos, Senhor. E você precisa clamar ao Senhor: Senhor, aviva-me. Incendeia meu coração de novo. Porque a igreja perdeu o fogo que tinha no começo. O Senhor, o salmista falava: o Senhor não vai nos vivificar de novo? Precisamos ser reavivados. Quando morremos, porque o povo perdeu o Espírito de Deus, e a igreja precisa ser restaurada de novo. Quero te dar um exemplo. Lá em Abacuque 3:2. Vamos ler juntos? Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos e no discurso dos anos. Faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Essa oração de Abacuque, eu tenho orado por mais de 16 anos, desde que eu vim para a Irlanda. Minha oração matinal na igreja, eu clamo ao Senhor: aviva a tua obra. Eu clamo para que o Senhor aviva a obra dele aqui nesse lugar. Que a tua obra seja conhecida. Aviva-nos de novo. Eu tenho clamado pela igreja e pedindo: Senhor, aviva nossas vidas.
E eu quero te dizer uma coisa, meu querido. É o desejo de Deus trazer avivamento sobre a terra. É o desejo de Deus trazer o reino dele para essa terra. É desejo de Deus trazer fogo no seu coração, incendiar seu coração. Mas Ele só fará se você pedir e orar. Se você orar, você tem que orar clamando que o teu reino venha, do mesmo jeito que é nos céus, que seja aqui. O Senhor não fará se você não clamar, se você não pedir. Então clame, peça, Senhor, aviva-me. Você pode orar essa oração? Senhor, aviva-me. Eu preciso de avivamento. O que é avivamento? É sobre restaurar o que a igreja tinha antes e perdeu. Avivamento de Deus é necessário para trazer a igreja do Senhor Jesus de volta à vida. Tem muitas igrejas e ministérios que estavam vivos no início, mas agora estão mortos. Há muitos crentes que estão mortos espiritualmente. Sua vida espiritual morreu. Eles estão secos e eles precisam voltar à vida. Muitos cristãos estão secos. Eles não têm mais a unção do Espírito Santo na vida deles. Eles não têm a água viva dentro deles e eles estão secos. Talvez seja isso que está acontecendo com você. Isso precisa ser sua oração. Aviva-me, Senhor. Aviva-me, ó Deus. Eu quero o que eu perdi. Eu quero isso. Eu quero esse fogo de volta. Por que precisamos de avivamento? Onde tem vida, há crescimento. Onde há vida, há libertação. Onde há vida, há mudança. Veremos arrependimento, veremos pessoas abandonando seus vícios, seus pecados. Veremos pessoas abandonando e se voltando para o Senhor e voltando para o seu primeiro amor. Se Deus não trouxer avivamento, as pessoas morrerão eternamente. As pessoas estarão mortas. E porque você está na igreja, não significa que você está vivo. Só porque você está na igreja significa que você está vivo. Para você estar vivo, você tem que pedir: Senhor, aviva-me, me traga de volta a vida, aviva o que está morto na minha vida. J.I. Packer disse: avivamento é a visitação de Deus que dá a vida aos cristãos que têm dormido e restaura um profundo senso da presença e santidade de Deus. Aí nasce um sentimento contra o pecado e um profundo exercício de coração em arrependimento, louvor e amor, e um grande desejo de pregar para os perdidos. Se não tivermos isso na nossa vida, significa que você precisa de uma ressurreição, você precisa de avivamento. Vamos falar do derramamento do Espírito Santo e avivamento. No livro de Atos, meus queridos, vemos o Espírito Santo sendo derramado sobre as pessoas. Vocês se lembram ali? As pessoas estavam todas juntas e de repente
o Espírito Santo veio dos céus e entrou na vida deles. E as pessoas passaram a ser tocadas, mudadas e transformadas. O derramar veio de fora dos céus e entrou. E aí o avivamento começou ali dentro daquelas pessoas. Então o derramamento vem do exterior, mas o avivamento começa dentro de nós. Então para que você mude, você não muda por fora, você tem que mudar por dentro. Todo reavivamento começa no coração. O que eu disse? Avivamento começa no coração. Por quê? Porque o coração é o lugar da presença de Deus nos homens. É por isso que precisamos de avivamento. Avivamento é dentro. Então, quando você tem esse avivamento, seu coração é transformado e o Senhor vai habitar dentro de você. Se o seu coração está correto com a presença de Deus, sua vida estará viva. Se o seu coração estiver correto, você vai experimentar essa vida. Mas se o coração está partido, como está seu coração hoje? Como está seu coração? Porque se seu coração está triste, atormentado, ferido, ofendido, a unção não pode contornar o coração, não pode entrar na sua vida. Se está tudo desse jeito no seu coração, não tem como o Senhor avivar. Avivamento não começa com milagres, e começa com o coração. Vou dizer mais uma vez, o avivamento não começa com milagres, o avivamento começa com o coração. Muitas pessoas pensam, quando eu ver milagres, aí eu saberei que é sinal de avivamento. O primeiro milagre que o avivamento faz é mudar o seu coração. E quando você tem um coração quebrantado, puro, quando você aceita seus irmãos e irmãs, então você verá avivamento. Se avivamento muda o coração de uma pessoa mudada pode mudar uma família. Uma família mudada tem um coração transformado. Essa família vai transformar uma cidade, e uma cidade transformada, ela transforma uma nação. E é assim que acontece. Tudo começa com o seu coração. A igreja primitiva começou com o derramamento do Espírito Santo. Eles começaram a falar em línguas. E o avivamento veio como resultado do coração mudado. Por quê? Como que o avivamento veio? Mudança de coração. Queridos, presta atenção. Hoje o meu ensino é uma advertência. É uma palavra de Deus de advertência a você. E a Igreja de Cristo e todos que estão me ouvindo,
é a igreja do Senhor. Quando eu digo a igreja, eu digo, você é a igreja. Esse ano eu completei 40 anos que eu estou servindo ao Senhor. 40 anos eu estou pregando o Evangelho e servindo e caminhando com o Senhor. Desde que eu dei minha vida ao Senhor Jesus, eu nunca voltei aos meus pecados. E desde aquela época eu tenho pregado o Evangelho em muitos lugares. Eu comecei pregando no Brasil e eu já preguei em muitos lugares. Em centenas de igrejas. E eu quero confessar uma coisa a você. Em muitas igrejas que eu preguei, eu não vi a presença de Deus lá. Eu não vi a presença dele se manifestando. Algumas igrejas estão cheias de pessoas vazias. Isso é muito triste, é uma vergonha. Pessoas vazias, pessoas que não têm fogo. Pessoas estão na igreja, mas eles estão presos nos seus pecados, nos seus vícios, e eles precisam de libertação, precisam ser libertos. Isso é por isso que precisamos desesperadamente do avivamento. Por favor, que essa oração possa ser sua oração. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos de novo. Ora comigo. Senhor, aviva-me. Aviva-nos. Senhor, aviva-nos de novo. Sua vida espiritual for reavivada, terá duas evidências. Você está me seguindo aqui? Se há um avivamento, se sua vida foi reavivada, tem duas evidências então na sua vida. Primeira, seu relacionamento com Deus e com a presença dele. Você vai honrar a ele. Você vai temer a presença dele. Você vai levar Deus a sério. Você vai levar a igreja a sério. Algumas pessoas não levam a igreja a sério. Me perdoa. É como ir a um clube. Eu posso ir, tá tudo bem. Eles não levam a sério. Eu sei que você está vivo em Deus e você teve uma experiência pessoal de avivamento. Se você tem um relacionamento pessoal e contínuo com Deus, se você tem esse relacionamento contínuo com Deus, então eu saberei que você passou por um avivamento. Em segundo lugar, segunda evidência que só é seu relacionamento com o corpo de Cristo. O derramamento do Espírito Santo transformou o coração deles. E como resultado, eles estavam todos juntos nas reuniões do templo e das casas, na reunião das casas. Amém? Vamos ler Atos 2, 44, depois 46 e 47. Vamos ler todos juntos? Todos os que criam se reuniam, todos os que criam estavam juntos num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Adoravam juntos no templo diariamente e reuniam-se nos lares para comer e compartilhar o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia do povo. E a cada dia
sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Havia uma simplicidade de coração, todos juntos, e o Senhor dizia: eu vou adicionar mais e mais pessoas, porque havia essa comunhão. Vamos ler agora 4:32. Vamos ler todos juntos. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Olha, isso é avivamento. Quando o avivamento quebra todas as diferenças entre nós, não importa a sua cor, sua nacionalidade, o seu dinheiro, sua posição, seu diploma, todos respeitamos uns ao outro e vamos ficar orar felizes de estar juntos, orando juntos. O problema está no nosso coração. Eu penso, eu sou melhor que o outro. Eu não sei, eu sei melhor que eles. Mas havia ali um coração simples, humilde. Avalie o seu coração. Porque o seu coração talvez está te levando para um outro lugar. Avivamento transforma o coração. Dá a eles simplicidade de coração. Todos os que criam estavam unidos em um coração e mente, juntos. Eles não se consideravam donos dos seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Então, milagres e sinais começavam a acontecer em nome de Jesus. Você pode ver, primeiro, há uma transformação do coração. Se o seu coração não é quebrantado, você não vai ver milagres. Eu vejo pessoas falando, não conseguem receber milagres, ver milagres, porque tem um coração duro. Avivamento começa com o coração. Diga comigo, avivamento começa com o coração. Uma mudança de coração, uma transformação de coração, uma cura do coração. E à medida que seu coração é curado, a presença do Senhor se manifestará no nosso meio. Todo avivamento produz um despertamento espiritual. Quando o avivamento vem no coração do homem, Deus limpa o coração, Deus cura o coração e restaura. Quando o nosso coração está no lugar certo, Deus tem lugar para habitar. O Espírito Santo, o trabalho dele, você sabe qual que é o trabalho do Espírito Santo? No final dos tempos é mudar o coração dos homens, que é duro como pedra. O coração das pessoas são duras, não mudam, eles não querem obedecer, eles querem fazer as coisas do jeito deles. Se o seu coração não for transformado, você se torna uma pessoa religiosa, se torna só um religioso. Mas se o seu coração muda, você se tornará uma pessoa viva, avivada. Isso é o que precisamos. Precisamos começar. Me ajuda a pregar. Fala para a pessoa que está do seu lado. Deus quer começar com o seu coração. Diga para a pessoa do seu lado. Deus quer começar com o seu coração. O seu coração é o problema. Que seu coração seja transformado. Porque quando nosso coração é mudado, o avivamento vem. Muitas igrejas, meus irmãos, que eu conheço, as igrejas denominacionais, elas começaram por avivamento. As igrejas estão aqui nessa cidade.
E hoje eles estão morrendo. Mas eles começaram com avivamento. Eu sei. Todas as igrejas começaram com fogo. Eles eram puros. Estavam buscando ao Senhor, estavam em oração. E muitas igrejas no começo estavam incendiadas. E a vida deles estava tão acesa. E por que a igreja se perdeu? A igreja tinha, mas perdeu. Perdeu foi a presença de Deus. A presença de Deus se foi. Icabode. 1 Samuel 4:21 diz: deu o nome ao menino Icabode, diz: foi-se embora a glória de Israel. Que nome, que notícia terrível! Onde estava a presença de Deus? E ela se foi. Icabode não tinha mais a presença de Deus. E é isso que está acontecendo hoje em dia. Muitas igrejas têm boas pregações, têm boas motivações, têm dinheiro, têm prédios bonitos, mas não tem a presença de Deus ali. Isso é muito triste. Muito, muito triste. Quando a presença de Deus não está presente, isso se torna uma casa de homens e não a casa de Deus. Casa de homens. Eu sei do que eu estou falando para vocês. Estou pregando há quase 40 anos. Já visitei muitas igrejas. E às vezes eu falava: Senhor, onde o Senhor está? E o Senhor falava: não estou aqui. E eu falava: o que eu estou fazendo aqui? E eu te pergunto: você é a igreja de Deus? Você é a igreja. Tu és a igreja. E a pergunta é: a presença de Deus está vivendo quando as pessoas olham para você pelas suas atitudes, comportamento e falar: essa é uma mulher de Deus, esse é o homem de Deus? Você expressa o Senhor nas suas atitudes? Jesus falou: a minha casa é para ser chamada casa de oração. Um autor, R.A. Torrey, diz: todo verdadeiro reavivamento, desde o dia que começou, teve sua origem terrena na oração. Todo avivamento. Talvez você já leu sobre, talvez você não leu, já assisti muitos filmes e documentários e livros sobre avivamento, e todo avivamento que eu já li, que eu já busquei nos anos 30 anos atrás, 40 anos atrás, todos esses avivamentos começaram com oração. Pessoas orando. E Jesus disse: a casa dele deve ser chamada casa de oração. Mas eu te falo uma coisa, eu quero te dizer, é uma vergonha quando você olha para a igreja e quanto a igreja ora. É uma vergonha. Você sabe, a gente chama as pessoas para orar. Eu estou chamando por anos as pessoas. As pessoas vêm, ora 1, 2 semanas e para. E aí a oração para. Eu estou ali às vezes com 1 ou 2, às vezes 3, às vezes 2, vai e volta.
Temos oração nessa igreja de manhã. Temos 12 horas no primeiro sábado do mês. Quantos de vocês já vieram nas 12 horas? É uma vergonha. As pessoas falam, eu não tenho mais tempo para orar. Temos 1 hora. Depois das 10 da manhã, a gente começa a orar ali para orar por escudo. Se você não sabe, a gente ora lá na cozinha. Você já deve ter visto a gente orando ali na cozinha. Estamos orando por você, pelo culto. Hoje só 4 pessoas. 3 pessoas. Sem oração, a igreja fica presa. A sua família fica presa. Fica com problemas. A minha igreja deve ser chamada casa de oração. E eu te pergunto, você é casa de oração? Você é a igreja. Sem oração, a gente não vai ver avivamento. O que eu disse? Sem oração, não haverá avivamento. Não haverá avivamento na sua vida. A Corrie ten Boom disse: não ore quando você quiser ou sentir vontade. Tenha um compromisso com o Senhor e mantenha-o. Não ore porque você quer. Tem vezes que eu não quero orar não, gente. Eu tô cansado. Eu confesso isso. Eu vou pra cama 1 da manhã e 5 da manhã. Eu tô aqui, o alarme toca. Você acha que quando eu levanto 5:20 eu tô cheio de fé? Eu tô desejando orar? Eu tô cansado, eu tô com sono e meu corpo tá dizendo: continua dormindo. Mas eu tenho um compromisso. Eu não oro porque eu sou super espiritual, é só porque eu tenho um compromisso. Eu tenho uma hora marcada. Quando você tem um compromisso com o médico, tem uma consulta, o que você fala? Você fala: tchau, chefe, eu não posso trabalhar, eu tenho um compromisso com o meu médico. Todo avivamento, todos eles que a gente já ouviu na história da humanidade, começou com oração. E eu te digo, isso é uma palavra, é para você, meu irmão. Você não pode servir na casa de Deus se você não é casa de oração. E é por isso que eu chamo vocês para a oração. Sempre nós chamamos, temos as 12 horas. E é triste, é uma vergonha. Muitas vezes a gente ora ali sozinho e não vem ninguém. Oro ali sozinho por horas. Oração deveria ser algo normal e que as pessoas viriam e aí as pessoas iam chamar nós casa de oração. A oração deve ser uma parte óbvia da reunião de cristãos, que as pessoas chamarão a igreja de uma casa de oração. Todo cristão deve ter seu tempo privado de oração com Deus, mas também oração com seus irmãos é essencial. Porque você vai ver, a igreja teve um avivamento porque eles estavam orando juntos como corpo. Se uma oração de um homem é poderosa e efetiva, você pode imaginar 30, 40, 100 pessoas orando? Uau! Tiago diz que a oração do justo é poderosa e efetiva. Você pode imaginar 100 pessoas orando e clamando ao Senhor: Senhor, aviva-nos. Uau! Você verá os céus caindo, sendo derramado.
Como resultado, a igreja perdeu a presença de Deus. Por causa da falta de oração, a igreja perdeu a presença dele e se tornou uma organização religiosa. Ficou seca e morta. Como um prédio bonito, música bonita, uma pregação bonita, mas não há o Espírito Santo. Não há a presença de Deus quando não existe oração. O que eu disse? Não há presença de Deus se não existe oração. Precisamos de avivamento, porque perdemos a essência. Vamos ler Atos 2:42. 2:42 diz assim, vamos ler todos juntos. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e à oração. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e à oração. Queridos, isso é avivamento. Eles ouviam os seus líderes, os seus apóstolos. Mas hoje em dia, tem muito pastor falando com você. Por isso que é uma confusão. Muitas vozes, você ouve muita voz. Muitas vozes. Mas aquela igreja ouvia o líder deles. E eles se devotavam ao ensino dos apóstolos. E porque eles estavam ouvindo os líderes deles, eles tinham comunhão com os seus irmãos. Porque eles ouviam seus líderes, eles tinham comunhão, eles partiam o pão e eles comiam juntos. E eles faziam o quê? Oravam juntos. Isso é avivamento. E tudo começa no nosso coração. Vamos falar um pouco sobre a condição da igreja. A perda do avivamento trouxe prejuízo à igreja, condições terríveis. É por isso que a igreja precisa desesperadamente de reavivamento. E essa mensagem é muito importante. A igreja não é mais espiritual. Se olhamos para a igreja, não é mais espiritual. Vemos coisas as coisas são mais importantes do que a espiritualidade. A igreja se tornou carnal, muito mais do que coisas espirituais. Você precisa de um exemplo? Vou te contar um exemplo, vou te dar um exemplo. Talvez você não vai entender o que eu estou falando. Vou te dar um exemplo. A igreja gosta mais de coisas carnais do que... Dá um exemplo, vou te dar um exemplo. Vou chamar a igreja para um churrasco na minha casa. Mas minha casa vai estar lotada. Mas eu vou chamar vocês para vocês estar na oração hoje à noite na minha casa. Só eu e a Fabiana vamos orar lá. Você ouviu entendeu o que eu falei? Quando as pessoas chamam você para as coisas que você gosta, você vai. Isso é onde está o seu coração. É por isso que a gente precisa desse avivamento. A presença de Deus, presta atenção no que eu vou falar. A presença de Deus não é mais desejada, respeitada ou reverenciada. Vou repetir.
A presença de Deus não é mais desejada, respeitada ou reverenciada. Não existe mais reverência pela presença de Deus. Até na igreja, no louvor, não há um respeito. As pessoas vêm para a igreja quando eles querem. Não dão prioridade para Deus, como eu disse. Eles estão sempre ocupados, podia fazer coisas depois, mas eles fazem antes do culto. Porque não existe mais respeito, reverência. Não existe prioridade. Chegam atrasados. Durante o culto, na hora do louvor, em vez de adorar ao Deus Senhor, ficam conversando. Isso é uma vergonha. Eu sinto tão mal. Estamos adorando e as pessoas estão conversando, como se nada tivesse acontecendo. A gente perdeu o temor de Deus. Estamos na presença do Santo dos Santos, que Ele merece toda a minha atenção. E eu converso com um, com o outro, no respeito à presença dEle. Até no culto. Eu me lembro, no último culto, eu estava conversando, as pessoas conversando no fundo. Deus está falando e você está falando. Não tem reverência na palavra de Deus. Perdemos algo muito importante. Por isso que a gente não vê Deus movendo. A gente não vê milagres, não vê o sobrenatural. Por quê? Porque nosso coração precisamos retornar para nossa primeira paixão. Precisamos pedir e buscar reverência, compromisso e temor a Deus, que nós perdemos esse temor. Queridos, você não precisa ter medo do diabo, mas tema a Deus. Eu não tenho medo do diabo. Eu não tenho medo de pessoas endemoniadas, mas eu temo a Deus. Jesus ensinou isso a nós. Jesus, não tema quem pode matar o seu corpo, mas tema aquele que pode colocar você no inferno depois que você morrer. Esse que você tem que ter medo. Infelizmente, a igreja perdeu a paixão e os ensinos dos apóstolos e hoje rejeitam a ação do Espírito Santo. Porque as pessoas rejeitam, porque elas não entendem. E quando a gente não entende, a gente rejeita. Porque queremos que tudo seja entendido pela mente, pela razão. As coisas do Senhor não dá para entender pela nossa mente, pela razão. A igreja tem uma estrutura hoje que ela gosta de questionar o sobrenatural. As pessoas questionam o sobrenatural. A maioria das escolas bíblicas, eu tenho olhado muito para o que é ensinado nos colégios bíblicos, teológicos. Eles negam o sobrenatural. E a igreja acha que o sobrenatural é coisa do passado. Então eles rejeitam isso. Algumas denominações até pensam que o sobrenatural é algo místico, supersticioso, mágico, algo que não é real.
A igreja global não tem mais fome, está estagnada espiritualmente, porque eles se comprometeram com a verdade. Eu vou repetir essa frase. A igreja global não tem fome, há uma estagnação espiritual, porque eles se comprometeram com a verdade. Muitas denominações rejeitaram o Espírito Santo. Em algumas igrejas, a ausência da presença e do poder de Deus é considerada normal. Em outras palavras, é normal estar morto. É normal. Já fui em várias igrejas. Eu te disse. E eu fui confrontado por líderes. Foi confrontado por líderes nessa cidade sobre o Espírito Santo. Porque eles não creem no poder de Deus, no poder do Espírito Santo. Eles não creem em falar em línguas, no sobrenatural de Deus. As pessoas vêm à igreja sem nenhuma expectativa. Eles só vêm para ouvir uma mensagem. Eu vou lá ouvir uma mensagem. Eles vêm para a igreja atrasado e sem expectativa. Eles ficam estagnados, não se entregam a Deus e não adoram o Senhor Espírito em verdade. Às vezes eu olho ao redor e as pessoas estão assim. As pessoas estão assim, olhando. Antes, quando a gente estava assistindo um jogo, quem vai para um jogo de futebol, vai lá, vai lá e celebra gol e grita, não grita aleluia, vai lá e celebra o que o time fez, o gol que o time marcou. Você não tem vergonha de falar, não tem vergonha de pular. Vai. Mas agora, aqui, você fica como morto. Morto. É por isso que você precisa de avivamento. Quando eu estou diante do Senhor, eu louvo, eu agradeço, Tu és bom, eu adoro, eu dou glórias a Ele, eu dou todo o meu amor a Ele. Eu não sei você, mas quando você ama alguém, você já namorou alguém? Você não vai diante do seu amado e fica de cara fechada e faz cara triste. Se você ama aquela pessoa, você vai de cara fechada? Isso é tolo, é tolice. Diga algo. Diga, eu te amo. Você é tão maravilhoso. Por que não fazer isso para Deus? Por que você não diz que você o ama? Por que você não diz para Ele que Ele é importante? Por que você não worship? Por que você não adora, ajoelha na presença dEle? Porque não há um fogo dentro de você. Você precisa desse avivamento. Você precisa dizer, Senhor, eu estou morto, eu quero viver de novo. Vamos levantar. Olhe para mim. Ainda não terminou, só pedi para você levantar. Presta atenção no que eu vou te falar. O seu louvor e a sua adoração. Seu louvor e adoração determina como está seu relacionamento com Deus.
O seu louvor e adoração determina como é seu relacionamento com Deus e como será seu relacionamento com Ele. É por isso que adoração às vezes é tão chato para você, que você não tem relacionamento com Ele. Quando você tem relacionamento com alguém e você está de frente dele, você fica todo empolgado. Você vai dizer palavras maravilhosas porque você quer conquistar o coração daquela pessoa, porque você ama aquela pessoa. Você vai comprar presentes para aquela pessoa, não é assim? Porque você ama. Você não vai na presença dele, dessa pessoa que você ama, com mãos vazias. Mas muitas pessoas vêm para a igreja com mãos vazias. Não tem coragem de dar nem dízimo. O problema é no coração. O coração precisa ser transformado. Como está a sua vida? Por favor, olhe para a sua vida. Como ela está? Você tem os sinais da igreja primitiva? Que a igreja primitiva tinha um coração transformado. Eles tinham um coração, uma alma. Eles estavam ouvindo seus líderes, os ensinamentos. Eles estavam em comunhão. Eles estavam juntos na casa de um dos outros, comendo junto. E eles oravam juntos. Eu espero ver milagres nesse lugar, porque pessoas que estão vindo aqui vai ouvir essa palavra, eles vão mudar a vida deles, eles vão estar em fogo por Deus. Por favor, levanta suas mãos agora e comece a clamar: Senhor.